Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nossa casa, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva, nos acolha, que a nossa grande Mãe Maria, esteja presente e que nos acolha também naquele seu manto azulíneo, nos fortificando, nos embalando em todo aquele amor, que sejamos envolvidos no melhor sentimento, que tenhamos a percepção que amplie todos os nossos sentimentos, que consigamos entender as palavras do Evangelho, que possamos, o mentor da nossa casa e a equipe espiritual, nos ajudar, nos auxiliar, que possamos realmente aproveitar esta oportunidade, porque nós escolhemos estar aqui com o nosso melhor, Pedimos, por favor, desligarem os celulares. Vamos fazer a nossa prece inicial. E assim, já calmos, sentados em nossas cadeiras, busquemos elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, através daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E é em busca de suas pegadas, para encontrarmos um dia com Deus, que nós buscamos compreender o Evangelho de Jesus. E nesta noite, que Deus preparou para todos nós, para aquele que busca, para aquele que sofre, preparado está. Abram seus corações, permitam que Deus trabalhe em cada um de nós. É necessário que tenhamos a vontade para poder receber. E eu peço ao nosso Pai, nesta noite, que nos envolva em muita paz, que envolva a todos aqui presentes, especialmente o nosso irmão Evandro, que vai falar a nós do Evangelho de Jesus, calando em nossos corações a necessidade da compreensão de nós mesmos e do mundo maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, como devemos perdoar aqueles a quem nos têm ofendido. Mas não nos deixe cair em tentação. Livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, como nós sempre temos pessoas novas na nossa casa, então nós queremos mencionar os trabalhos que temos. Esse trabalho é feito também às segundas-feiras, que é passe, assistência espiritual, segunda-feira, das 8 da manhã às 12 horas. Temos à noite o curso de introdução ao Espiritismo, gratuito, começa às 20 horas até às 22 horas. Às terças-feiras, à tarde, pela manhã, também temos o passe, das 8 às 12 horas, E atendimento às gestantes, nós temos a partir das 13h30 até as 17 horas, Onde são orientadas, pelas colaboradoras da nossa casa, onde elas vão receber uma cesta básica todo mês, e também, ao final, recebe o enxoval. Temos a nossa atividade aqui às 20 horas. Quarta-feira, o passe é das 14 às 18 horas, E temos o curso que o Laerson dá às 20 horas. Tudo está aberto, inscrição, é só chegar e assistir o curso, Quinta-feira já é um trabalho fechado, trabalho de desobsessão, Sexta-feira nós não temos assistência espiritual, Antigamente tínhamos, agora nós não temos. Ela passou a ser ao sábado às 14 horas.
Então, realmente, a atividade com o médium Laércio Assistência Espiritual está sendo às 14 horas, tá bom? E temos também a evangelização infantil com as crianças, né? A partir das 10h30, tá bom? Lembrando das outras casas, Peruíbe e Santana do Parnaíba tem todas essas atividades e mais, eles servem sopas. Peruíbe tem a oportunidade, né, de acordo com a condição física, né, de ceder, né, de poder compartilhar um prato de sopa às pessoas que chegam lá às 18 horas. E é muita gente. Então nós pedimos, né, que à medida do possível, que as pessoas possam colaborar conosco para que também possamos colaborar com mais pessoas. Em Parnaíba também há sopa, só que somente aos sábados, né, de acordo com as possibilidades, né? Então nós temos essa oportunidade. Então, caso alguém tenha essas condições, nos ajude, pode ser com carnê, com doação, de qualquer forma, tá bom? Bom, vamos para ler hoje nós vamos, nosso amigo Evandro vai falar sobre a introdução do Evangelho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é uma forma muito importante de entendermos, né? Então eu vou ler apenas o prefácio e ele vai dar toda a continuidade, né? Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira. Que vossas vozes se unam e, num hino sagrado, se estendam e vibrem, de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade. Bom, então nessa noite, nosso amigo Evandro vai nos brindar com a introdução e entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Também. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus e o carinho da doce e suave Mãe, Maria de Nazaré, nos guarde e nos abençoe o encontro da noite de hoje. Pois bem, Evangelho segundo o Espiritismo. Muita gente às vezes questiona por que os espíritas têm um Evangelho segundo o Espiritismo. Por que os espíritas não abraçam a Bíblia, já que também somos cristãos? E a Bíblia é um livro sagrado, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. Por que nós temos então o Evangelho segundo o Espiritismo? Será que os espíritas quiseram criar um Evangelho ao seu sabor? Se fazer diferenciado no meio? Não. Essas perguntas são feitas e ela tem resposta, a resposta é simples.
Essa resposta está em Kardec. Está na vivência de Kardec, na sua postura. Kardec também um grande pedagogo, um homem de ciência, um homem de pesquisa. E sobre a batuta ou a orientação do mundo espiritual, o Evangelho ele foi estruturado de tal forma para nos facilitar o processo pedagógico. Porque Kardec entende que a forma como está na Bíblia, às vezes ela dificulta um pouco o entendimento, e não só Kardec, mas os próprios espíritos. Mas nós, em nenhum momento, desprezamos ou fazemos qualquer ressalva negativa ao livro sagrado. Pelo contrário, é um livro sagrado que deve ser estudado. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz um processo pedagógico que facilita. Por quê? Está contido nele o aspecto moral. Justamente o aspecto moral é aquele que mais nos interessa. Porque o aspecto histórico, ele é somente histórico, irá ajudar, sem dúvida. Mas e o agora? E o hoje? Apesar do espírita estudar essas questões de vidas pregressas, livros trazerem essas informações, nós estamos aqui, agora. E a parte moral irá nos ajudar e muito, a fim de solidificar em nós preceitos, tanto para a nossa vida atual, a fim de corrigir ou ajudar a nos corrigir erros do pretérito, fortalecendo laços para o futuro. Porque essa parte moral, ela vai dar um substrato, condições substanciais, morais, espirituais, que vai ajudar o espírito na sua evolução. Daí a importância de ter o Evangelho segundo o Espiritismo e estudá-lo. Mas estudá-lo de tal forma que este livro, ele não pode ser tratado como um amuleto de sorte ou um objeto para afastar qualquer mau agouro ou qualquer campo vibratório outro, como queiram. Ele é só um livro. Mas quando estudado e incorporado no seu dia a dia, no seu psiquismo, na nossa conduta diária de vida, no nosso linguajar, em nossas obras, em nossas ações, aí ele passa a fazer o papel daquilo para a qual ele foi estruturado. Por que que nós temos que desmistificar o Evangelho? Muita gente diz assim, eu carrego um Evangelho na bolsa, me dá sorte. Outros vão dizer, eu costumo deixar aberto em casa. Pois bem, se você deixar ele aberto em casa, o seu Evangelho, e o malfeitor entrar, ler e se converter, fez o papel dele. Mas se ele levar aquele Evangelho junto e mais à frente também se converter, se arrepender, também cumpriu. Mas a gente não vê muito isso acontecendo, não. Casas são invadidas, são assaltadas com a presença do Evangelho. E às vezes tem até na livraria um monte. Igrejas são invadidas. E tem lá o Evangelho na forma da Bíblia. Então, não é um livro para sorte, dentro da mística, dessa coisa sobrenatural. Não é. É um livro de lógica, de bom senso, de convite a uma análise profunda. Então não é amuleto. É livro para se estudar e mudar conduta. O Evangelho ele tem 28 capítulos. Sendo o primeiro que vai tratar das leis, vai falar de Moisés, de Deus. A introdução dele vai contar o aspecto histórico e a importância e o valor e por que Kardec estruturou dessa forma. Dentro de um processo quase que uma cartilha cristã. Vai citar na introdução algumas seitas do judaísmo, os saduceus, os fariseus,
os escribas, a importância de cada um. Vai ter um breve histórico de Sócrates, de Platão. Mas o valor do Evangelho está nele por inteiro. Pois bem, aonde aplicar o Evangelho? Será que é válido, é lícito uma leitura diária? Se essa leitura diária servir para uma autoanálise, para que você tome algumas dicas ali e mude o seu comportamento, pois bem, está cumprindo tanto o leitor quanto o livro, o Evangelho. Mas, se for com aquela postura que a gente vê algumas pessoas fazendo, vou dar uma lida a fim de criar um campo vibratório e eu sair blindado, porque agora eu li o Evangelho. Mas não há nenhuma modificação interna, equívoco. Se você começar essa lida, ou essa postura de ler o Evangelho, fazer uma leitura, a fim de obter benefícios, privilégios, também está errado. A construção desses benefícios é individual, é nossa. O Evangelho te convida para uma autoanálise, uma postura interiorizada. Uma outra coisa acerca do Evangelho. Fala-se muito do Evangelho segundo o Espiritismo, na sua utilização dentro da prática do Evangelho no lar. Porque sabemos, há pessoas que usam o livro sagrado, a Bíblia, como prática do Evangelho no lar. Porque às vezes ali no meio da família há pessoas que não são espíritas. Positivo. Mas se fizermos a escolha de utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo para a prática do Evangelho no lar, que é a mais correta, a mais prudente, nós temos que ter uma postura pedagógica. Esta situação de abrir ao acaso, que muita gente orienta, está errada? Não. Mas a correta é um estudo. Comece do início. Comece da introdução. E valendo. Cada semana, vai anotando onde parou, a data. Cada Evangelho no lar, você vai lendo até a conclusão. Depois, sazonalmente, você pode retornar a esta postura de abrir ao acaso. Ou, numa situação adversa, abrir. Mas quando a gente toma essa postura, sempre há um quê de sobrenatural. Eu espero alguma coisa de misterioso. E a minha responsabilidade, onde fica? Lanço somente para os espíritos que eles nos auxiliem a abrir aonde eu quero? Aonde eu preciso? Aonde se faz necessário? E às vezes a gente abre ao acaso e alguém diz, puxa, caiu para mim. Mas o Evangelho inteirinho é para nós. Que história é essa? Caiu para você? Não, é que eu estou precisando justamente dessa palavra. Eu digo, olha, eu preciso até da capa. Evangelho segundo o Espiritismo. Já serve para mim. Todo o Evangelho é compreensível, sim, que alguns temas tratados nesse livro Luz, como se pronuncia alguns espíritos, o livro sagrado, o livro Luz, irão se afeiçoar à nossa dor ou à nossa necessidade. Mas por que eu insisto que o Evangelho tem que ter uma postura clara, responsável, pedagógica, né? Não é austera. Porque a doutrina espírita, ela foi estruturada dessa forma. Kardec era um homem de ciência. Fazia e refazia as perguntas várias vezes. Estruturava. Ele procurou justamente desmistificar, para trazer a coisa para uma postura mais lúcida possível. Porque a doutrina espírita é doutrina de libertação. Não é doutrina da coisa misteriosa, daquilo que a gente não pode avançar. Não, nós podemos avançar. Não há nada de misterioso ou sobrenatural ou estranho que a doutrina espírita não nos ajude ao entendimento. De tal forma que Kardec nos convida. Se porventura a ciência avança, fique com ela. Caso a doutrina não acompanhe ou não comprove
há utilidade? Fique com a ciência. Evangelho segundo o Espiritismo em nossas vidas. Chico dizia que o Evangelho, ele aponta caminhos e é um roteiro de paz, de conforto, de libertação. É uma bússola para nossas vidas. Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela tem a oportunidade de trazer para nós um livro chamado Pelos Caminhos de Jesus, que vai tratar justamente dessas questões do Evangelho, nos apontando esse caminho, demonstrando que aqui na Terra, não raro, nós escolhemos alguns caminhos. E Amélia Rodrigues diz o seguinte, que a vida, viver, já é um caminho. Mas nós chegamos aqui e escolhemos alguns caminhos. De forma apressada, às vezes se apresenta na nossa vida, na nossa jornada, algumas veredas, alguns caminhos que são verdadeiras veredas. Veredas é aquela estrada verdejante, de mato ralo, algumas flores no campo, mas que nem sempre irão nos conduzir a lugar algum. É só uma estrada bonitinha, mas que não nos leva a nada. Por outras vezes, iremos escolher alguns caminhos largos, estradas largas, que também irão nos conduzir a sofrimento, a dor, a comprometimentos que irão nos custar um reajuste duro, difícil, que nem sempre estamos dispostos a reverter ou a pagar o preço, retornar ao caminho para tomar um caminho melhor. Outros irão escolher alguns caminhos, atalhos. Não, essa estrada está muito longa, está difícil. Talvez se eu pegar um atalho por aqui, eu chego lá na frente. Uma pseudo-esperteza, que às vezes o atalho te leva a uma perdição. Você não se localiza. E o Evangelho, não. Ele é um mapa. Vamos colocar o Evangelho numa linguagem moderna, é um GPS. É um GPS. Mas um GPS perfeito. Porque o GPS na Terra, de vez em quando, ainda aponta um caminho, você cai numa ponte, você cai dentro de um lugar que não era aquilo que você esperava, ou tem um erro de aproximadamente 1 metro, 1,5 metros, dependendo do tipo do GPS, mas esse, não. Esse, se seguir, se atrelar ele à sua vida, ao seu modo de viver, ao seu modo de tratar as pessoas, de se conduzir, não há erros. Não há erros. Mas abraçar o Evangelho como roteiro de vida vai me poupar de atribulações? Será que irá me poupar de agonias? Será que todas as minhas respostas estarão sanadas? Será que não terei que renunciar a alguma coisa? Pois bem, seguir o Evangelho é um caminho tranquilo, há um amparo, mas não há privilégios. A trajetória com o Evangelho não há privilégios, porque nem Jesus, a qual o Evangelho foi inspirado nele, os caminhos dele nem sempre foram caminhos com beneplácito das pessoas que estavam em volta do caminho ou na margem do caminho. E aqueles que o seguiram nem sempre tiveram felicidades, porque a prova vai vir. O Evangelho vai te convidar ao exercício da renúncia, à prática da abnegação, do amor ao próximo, ainda que esse próximo não te compreenda. Não te queira nem por perto. Não tolere nem a tua sombra, mas ainda assim deverás amá-lo ou compreendê-lo. A mitologia grega
ela nos aponta algo muito interessante para que a gente possa analisar um pouco essa questão do Evangelho nas nossas vidas. Narra o mito do Minotauro que na ilha de Creta havia um ser, o Minotauro, metade monstro, da cintura para cima, a semelhança de um touro, e da cintura para baixo, um homem forte. E esse ser, com essa compostura ou com essa composição biológica, morava numa bela casa, quase que um castelo, parte retirada da ilha. E ele tinha algo muito peculiar no fundo do seu castelo. Ele não tinha um jardim comum, como os grandes castelos. Ele mandou construir um labirinto de pedras. E diz o mito que todos aqueles que se aventuraram entrar no labirinto sucumbiam, porque ou morriam vencidos pelo encontro com o Minotauro nesse labirinto, ou, se perdendo nesse labirinto, faleciam de inanição. Mas nessa mesma ilha, um jovem chamado Teseu tinha lá sua namorada, Ariadne, e os dois traçaram um plano. Ela iria tecer um fio de lã. Ele iria se aventurar pelo labirinto para vencer o Minotauro, porque o Minotauro causava prejuízos à ilha, à população. E ele, jovem no seu vigor, tomou de uma espada, amarrou esse fio à sua cintura, e na medida que ele avançou pelo labirinto, e ia avançando, ela ia tecendo e soltando o fio, para que, quando ele encontrasse o Minotauro, vencesse o Minotauro, ele pudesse sair, puxando o fio de volta. Porque o mito diz, não bastava vencer o Minotauro, tinha que vencer a sair do labirinto. Era complicado. E assim os dois procedem. E ele avança, e com todo o seu vigor de jovem, se depara com o Minotauro. E vence o Minotauro e consegue sair do labirinto. Esse mito grego, ele serve justamente adequando ao Evangelho para nos explicar que quantos de nós entramos na vida e a vida é um grande labirinto, porque viver aqui na Terra é um grande labirinto. Há caminhos que a gente escolhe e que nem sempre vamos encontrar saída. O Minotauro são as paixões que o Evangelho nos orienta a nós vencer as paixões em nós. Não é para que nós possamos estudá-lo, decorá-lo e observar as paixões no outro. Não, é em você. O Evangelho é um convite para o eu. Então, viver é entrar num grande labirinto. E o Minotauro são as paixões. Quantos de nós nos aventuramos em algum momento entrar nesse labirinto e ao chegar aqui nesse labirinto, rompemos o fio de Ariadne, rompemos o fio que nos prende a Deus, nos prende às colônias espirituais, nos prende aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, aos nossos espíritos guardiães, às nossas promessas, aos nossos estudos no mundo espiritual. Rompemos porque julgamos? Não. Eu consigo vencer o mundo. Eu posso frequentar tal lugar, eu não vou me contaminar. Eu posso andar com determinadas pessoas, eu não vou fazer o que eles fazem. Não. A minha cabeça ninguém faz. Principalmente os jovens. Os jovens, e eu já fui um pouco mais jovem, né? O jovem, ele tem esse ímpeto de vencer o Minotauro, de vencer as paixões do mundo, sem a segurança do fio. E é um grande equívoco. Precisamos estudar o Evangelho, observar se esse fio não está rompido. E se porventura ele tiver, prenda-o de novo
a você. E observe em que parte do labirinto, em que condições do labirinto você está. Observe se essa luta com esse minotauro, que são as paixões do mundo, que pode ser a drogadição, a violência descabida, o egoísmo, a sexolatria, o ateísmo, mas esse ateísmo barato, em que rompemos com as religiões e brigamos com Deus. Porque não compreendendo, às vezes, os homens que estão à frente dos púlpitos, julgamos Deus por eles e rompemos com Deus. E achamos que vamos vencer o minotauro nesse grande labirinto. Pois bem, o Evangelho é um roteiro seguro. Porque o Evangelho não há, em uma linha, promessas de facilidade. Mas há linhas e linhas, textos e textos, capítulos de conforto espiritual e de combustível para a nossa alma, para nós vencermos. E é muito interessante esse mito, quando analisamos ele à luz da doutrina espírita e à luz da psicologia espírita, porque às vezes o minotauro somos nós mesmos. Estamos tentando combater uma paixão que está em nós. E a luta às vezes fica inglória, porque não enxergando em mim o monstro, procuro um monstro no outro. E por covardia, ataco. Tentando me resolver. Por isto que o Evangelho te faz a autoanálise. Quem é você? Da onde viestes? Para onde vai? Busque a paz no Evangelho. Busque se conectar de novo com Deus, com Jesus, com os bons espíritos que ajudaram na composição dessa obra. Por isso, meus irmãos, que ela não é uma obra, não é um livro que traz esse caráter como se fosse um objeto de sorte, que você põe na mochila, na bolsa e sai pelo mundo, entra no labirinto, mas não ativa. Vai adiantar? Não vai adiantar. Precisamos vivenciá-lo. O Evangelho nos convida a uma reforma íntima, mas é uma reforma íntima sem culpa. Porque muita gente entra nesse labirinto tentando vencer o minotauro, que são as paixões, tentando vencer esses monstros, mas carrega um peso terrível. Na mitologia, Teseu, quando entra, ele não tem nenhuma mochila, ele não tem nenhuma bagagem, simbolicamente apenas uma espada, é um guerreiro. E tem gente que às vezes traz para cá, ou arruma aqui na terra, quando está aqui, uma mochila de culpa. Não tem como vencer as paixões carregando culpa. Eu sempre brinco, quando atendo pessoas com culpa, eu pergunto: tem chegado na sua casa boleto bancário da contabilidade divina pedindo para você pagar alguma coisa? E a resposta é sempre não, com um sorriso, às vezes duvidoso, amarelo. Não vai chegar. A contabilidade divina não irá enviar nunca nenhum boleto te cobrando. Pelo contrário, o Evangelho é um convite para a sua autoestima e para a sua renovação sem culpa. Mas o Evangelho substitui a culpa pela responsabilidade, que é totalmente diferente. Se eu sou responsável por algo que fiz ou deixei de fazer, compete a mim me reajustar. Mas a responsabilidade me traz para o centro da paz, da análise, da reconstrução. A culpa não. Toda vez que alguém diz assim: você derrubou isso, você é culpado, tem que consertar, você quebrou, tem que refazer, tem que me dar um novo, a pessoa fica com raiva. Fica com raiva, vai sujar mais, vai quebrar mais, não vai cumprir,
não vai devolver ou retribuir aquilo que ela quebrou, danificou, por raiva. Ou vai fazer quando ela quer. E muita gente faz, me ofendeu, está falando que eu sou culpado, responsável, nem tem ciência das coisas como foi, agora ela vai ver ou ele vai ver. Vai ser no meu tempo. Agora, quando alguém danifica algo e você diz, olha, você é responsável por esse dano, isso custou alguma coisa, terá que ser refeito, nós iremos te auxiliar, né? Você tem condições de corrigir isto, de reestruturar, de ressarcir? Não tenho. Eu tenho. Pois bem, então vamos fazer aqui um projeto para isso, um plano. Mas a culpa, não. A culpa, ela te acusa, ela te coloca pesado, ela dificulta a sua caminhada por entre o labirinto que é a vida. Quantos caminhos nós já traçamos nessa existência? Nessa caminhada nossa, quantos minotauros, na figura monstruosa das paixões, não se apresentaram durante a nossa caminhada? Quantos convites, quantas cenas estranhas que te trouxe medo, te trouxe sensações, te trouxe nojo, né? Asco, te trouxe arrepios. Quantas cenas ou paisagens nessa caminhada você não parou para meditar? Que cena linda, que coisa maravilhosa. Encontrei alguém que me fez tão bem. Vi algo que eu não vejo a hora de chegar em casa e falar que vi algo bonito, que assisti algo, porque temos muita coisa boa também. Esse labirinto chamado vida, aqui na Terra, ele não é de um todo ruim. Ele se torna ruim quando o egoísmo que está em nós diz mais alto, não, você não precisa disso. Essa coisa de evangelho, essa coisa de seguir Jesus, está ultrapassado. Você consegue. Nem sempre consegue. Principalmente quando nos apartamos do amor. Porque o evangelho é um convite ao amor. Existem pessoas que levam uma vida muito tranquila. Não falam de Jesus. Às vezes não leram nada sobre Jesus nessa existência. Mas eles vivem algo fundamental para a sua felicidade. São amorosos. São dados ao auxílio ao próximo. São caritativos. São honestos. Não são orgulhosos. Não carregam culpa. São responsáveis pelos seus atos. E são felizes. Então estamos deixando Jesus de lado? Claro que não. Estamos numa casa espírita. Eu sou espírita. Estudo a doutrina espírita. E não dá para desvincular de Jesus. Não dá para tratar o Evangelho como um livro de uma estante que fica aberto numa página qualquer. Não podemos pegar o Evangelho e simplesmente esquecê-lo no porta-luva de um carro ou deixá-lo no painel achando que o meliante não irá roubar o seu carro. Tinha um conhecido meu, espírita, e ele tinha esse hábito. Eu trabalhava no escritório e ele colocava o carro próximo ao meu escritório, onde eu ficava. E ele deixava sempre o Evangelho aberto. Eu um dia olhando na calçada, eu falei, puxa, um carro de um espírita. Sou muito dado, afeito a fazer amizade, fiquei esperando. Perguntei, você é espírita? Sim, sou espírita. Perguntei o centro, ficamos amigos. E, curioso, eu perguntei, esse evangelho aí, amarelado? Ele falou, não, isso aqui é para proteger o carro. O carro dele foi roubado 2 vezes. E ele se desesperou as 2 vezes. Então o evangelho não é para isso. O evangelho é para nos aconchegar a nossa alma nas palavras
sábias desse livro, para nos apontar caminhos seguros. Pois bem, Jesus, o apóstolo Mateus, ele tratou de anotar uma fala do Cristo. Está em Mateus 5,16. Jesus disse assim: que brilhe a vossa luz. Que luz é essa? Que brilhe a vossa luz. Que luz é essa? Seria a nossa luz, a luz da nossa casa? Seria a lamparina, o candeeiro? Seria o quê? A nossa alma, o nosso teor vibratório, o nosso campo vibratório. Essa luz, ela deve brilhar, ela deve estar acesa. E como isso se dá? Aí tem um detalhe. Quando eu resolvi estudar isso, fico pensando, brilhe a vossa luz. Para essa luz brilhar, ela precisa de uma manutenção, de um combustível. Da usina hidrelétrica até aqui, tem um caminho, essa luz está aqui. A gente faz um clique na tomada e aí está pronto. Tem um percurso, tem algum setor que gera isso. Mas essa luz de foro íntimo, que Mateus anotou, 5,16, que brilha a vossa luz. Da onde vai vir essa luz? Como eu vou manter esta energia? Através da prática do Evangelho. O Evangelho é uma fonte de energização, a semelhança de uma usina hidrelétrica que abastece as nossas casas para termos as lâmpadas das ruas, tudo iluminado. E hoje tem mais de uma modalidade, né, de fonte de energia. Mas o Evangelho é uma modalidade, porque esse Evangelho, ele irá fazer a manutenção dessa bioenergia, e aquilo que será lido, será estudado, e se for vivenciado, você passará a ter um campo vibratório mais harmonioso. Suas palavras, sua atitude de fé será o canal de demonstração. A sua postura será uma postura agradável. São aquelas pessoas que às vezes você chega perto, você conversa, fala, puxa, conversei com fulano, eu estava tão agitado, conversei com ele, fiquei tão bem. Estar perto dessa pessoa me faz tão bem. Quando essa pessoa chega, o ambiente, muita gente usa esse termo, parece que essa pessoa tem luz. Parece que ela ilumina o ambiente. Mas como que ela anda acesa? Sim. Aos olhos dos espíritos e daqueles que têm capacidade de evidência, essa pessoa anda acesa, anda iluminada. Há um campo vibratório oriundo da alma, do espírito, e essa pessoa, pela manutenção de práticas saudáveis, de atitudes positivas, de amor ao próximo, de auto-amor, de autocompreensão, há uma manutenção, uma expansão disso. Mas alguém que foge do Evangelho, que rompe os laços com Deus, não se aproxima do bem, não nutre afeição a nada, nem a coisa alguma. É uma luzinha apagada, é uma coisa mirradinha. Tem pessoas que às vezes não têm afeição ao Evangelho, mas amam a natureza. Defende uma árvore, planta, conhece, distribui, faz aquilo com amor. Ela tem um teor vibratório. Outros são afeitos à ciência, se dedicam aos laboratórios, aos estudos, têm amor a ensinar, a libertar uma sociedade ou a trazer coisas positivas para o mundo. São pessoas energizadas, desde que seja para o bem. Mas aqueles que são negativistas, que o Minotauro, o monstro, já o venceu, que está perdido nesse labirinto, será que tem saída? Claro que tem saída. A doutrina espírita é uma doutrina de otimismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de otimismo.
A doutrina espírita é uma doutrina de otimismo. A doutrina espírita não é uma doutrina de tristeza, de melancolia, de culpa. Essas pessoas que às vezes, eu li um livro que tinha lá um soldado que matou, eu me identifiquei, eu acho que eu já fui isso. Mas você nunca acha que você foi coisa boa? É só coisa ruim? Não. Nós somos seres viajantes no tempo e no espaço, e a gente vem acertando bastante. Cometemos algumas gafes, alguns erros, mas a doutrina do amor, o amor de Deus por nós, nos auxilia e nos dá condição do reajuste. E aí vem uma nova experiência, num novo corpo, numa nova família, num novo amor, num novo lar, a fim de que tudo aquilo se reajuste. Vem as provas. Agora, passar pela prova, distante do Evangelho, das lições de Jesus, a coisa fica complicada. Porque tem hora que vai bater a depressão, vai bater a tristeza. E a fonte de combustível? Onde você vai buscar? Então precisa buscar no Evangelho. Se faz necessário que esse livro entre em nossas vidas. Não só no dia da prática do Evangelho no lar, mas numa leitura diária, onde eu possa ler um trecho pequeno e meditar nesse trecho. Fazer uma análise, tentar vivenciar aquilo. Fazer dele uma fonte viva de luz em nossa casa. Não é uma fonte mística, sobrenatural, não. Racional, lógica, porque Kardec, ele era lógico, racional, bom senso, nada de sobrenatural, de estranho. Sim, ao contrário, um homem de ciência, queria saber como que era, como que acontece, por que acontece, e como se estrutura e como administra essa situação. E o Evangelho vai servir também para isto, para nos ajudar a administrar a nossa vida. Podemos ler o Evangelho junto com o doente? Sem dúvida, devemos. Uma criança que dorme mal, que às vezes tem um sono meio perturbado, você pode pegar o Evangelho e ler em voz alta, não ao ponto de acordar a criança, ou no quarto ao lado, direcionado mentalmente para o doente, para o necessitado. Podemos. Há pessoas que têm o hábito de levar o Evangelho para as empresas, no escritório, e convidam os funcionários ou os membros da sessão e fazem ali uma leitura, sem nenhuma conotação de transformar ninguém em espírita, mas sim discutir, à luz do bom senso, aquilo que foi lido, a fim de ter um dia de trabalho mais tranquilo. Mas é mais tranquilo não porque foi feita a leitura, porque a leitura atrai os bons espíritos, mas se você acabou de ler e arruma uma confusão, não há bom espírito que resolva. É lógica. Se acabou de fazer o Evangelho no lar, vamos, fazer aqui uma discussão em casa, não vai adiantar. A lição do Evangelho é para ser meditada, avaliada e posto em prática. Por isto que temos que pegar da introdução. Porque justamente quando você abre ou simplesmente não lê a introdução, não entende, não compreende o valor da obra. É fundamental o valor da obra. Amados irmãos, Jerônimo Mendonça, ele trouxe-nos há um tempo atrás, veio por ele, pela psicografia dele, e eu encontrei num livro, A Grande Escalada, um trecho poético que ele diz assim: canta nobre coração a canção do amor sem fim. Cantam as estrelas na amplidão, cantam as rosas no jardim. Canta o amor gerando luz em sublime profusão. Um dia cantou Jesus a excelência do perdão.
No auge da aflição, de atroz paroxismo, Kardec trouxe a canção na luz do Espiritismo. Se em teu peito mora a saudade, de noite em noite e dia, aprende a canção da verdade. Confia, irmão, confia. Se em teu seio mora a dor, orvalhando os olhos teus, o Cristo Consolador é a canção do próprio Deus. Mas se queres felicidades, aprende esta canção. Fora da caridade não existe salvação. Muita paz, que Jesus os abençoe hoje e sempre. Mediante todo esse otimismo, essa coragem, que possamos realmente, nesta semana, darmos mais um passo à nossa melhoria. Né? Que possamos realmente ter toda a coragem, muita coragem e muita fé, mas através do conhecimento, do entendimento, nós possamos realmente despertar isso em nós. E com certeza o nosso redor vai ser refletido. Que tenhamos uma ótima semana e aproveitemos o nosso tratamento. Estaremos aqui semana que vem todos juntos, se Deus quiser. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado sobre o Evangelho que Cristo, governador planetário, ditou para a nossa humanidade através de Jesus. Te somos eternamente gratos por tanta verdade, por tanto ensinamento. Pela noite de hoje, que nos renasceu a coragem e a vontade de aprender. Aprender com humildade, aprender com amor. E servir, Mestre. Servir a causa do Criador, servir e seguir os caminhos traçados por Jesus. E através dele, é seguindo os passos desse grande Mestre, que nós retornaremos um dia à casa do Pai. Eu te imploro, Pai, se conosco. Permite que o Mestre Jesus continue na sua infinita misericórdia e paciência, iluminando a nossa humanidade, tirando tanta mágoa dos nossos corações, tantas escamas como Paulo na estrada de Damasco, para que possamos um dia, Senhor, podermos abraçar Jesus e dizer: fiz o melhor que eu pude e quero te seguir por toda a eternidade. Mãe Santíssima, nós te imploramos o teu amor e a tua paz. O teu amor nos concede toda a riqueza, toda a segurança que nós necessitamos nesta encarnação. Sei conosco, Mãe. E gratos que somos pela vida, por essa oportunidade de encarnação, nós renovamos o nosso comprometimento de conhecer a cada dia a nós mesmos, aprender a nos aceitarmos, a nos amarmos e a nos perdoarmos. Mas não só a nós mesmos, reconhecer no outro o grande irmão, criado por Deus, a sua imagem e semelhança. E é nessa relação com o outro que nós vamos crescer, que nós vamos nos tornar verdadeiros irmãos e poderemos um dia dizer que sabemos o que é amar. Dá-nos força, Pai, nessa caminhada e permite que Jesus nos acompanhe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós conseguimos perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para todos sempre. Que assim seja.